Pessoal, bom dia a todos aí, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Laboratório de Análise de Sistemas Lineares. A aula de hoje para a apresentação do Guia de Prática 5, Projeto de Controladores, ok? Antes de explicar o Guia de Prática, deixa eu explicar o seguinte. Sei que, em teoria, vocês não viram nada sobre o projeto de controladores, tá? Porém, esse método que eu vou estar exigindo aqui hoje, que é o que eu vou estar passando no Guia de Prática 5, ele são métodos de sintonia de controladores gráficos. Então, vocês não têm que fazer uma análise da função de transferência para projeto do controlador. Quando eu falo fazer uma análise, eu me refiro ali a fazer a análise em termos de onde estão seus polos, para onde vocês levarão os polos. Essa parte de projeto de controladores, nós vamos tratar disso no próximo semestre em teoria, na disciplina de teoria de controle, tá? Então, a aula de hoje, eu ia até trocar o sistema, passar o sistema, retornar para o reator químico, porém, para facilitar a escrita do relatório, eu continuo, como a gente já fez uma parte, análise características de sistemas ali subamortecido, utilizando o sistema Fanplate, nós vamos fazer aqui também agora esse guia de prática 5, utilizando também o guia de prática, usando o, como que fala? Desculpa. O sistema Fanplate. Bom, então, o que é o nosso objetivo aqui do guia de prática hoje? Bom, trabalhar com sistemas superamortecidos com atraso. Então, fiquem atentos que eu faço uma pequena modificação no sistema Fanplate. Eu altero um parâmetro do sistema Fanplate, tá? Eu torno esse sistema um sistema superamortecido. Além disso, eu faço a inclusão de atraso nesse sistema. Vamos projetar os controladores usando métodos gráficos, controlador proporcional, proporcional e integral. E vamos programar a resposta temporal desse sistema em malha fechada. Então, são três coisas novas que nós temos aqui nesse guia de prática. Primeiro, projeto de controlador, que vocês não viram na teoria. A inclusão de atraso na simulação é outro ponto que vocês devem ficar atentos. E o terceiro é a programação da malha fechada. Lembrando, malha aberta vocês já programaram. Agora nós vamos programar a malha fechada. Então vamos ver a resposta do sistema em malha fechada, quando eu tenho realimentação em cima. Além disso, vamos fazer a avaliação da malha fechada de controle. Ok? Bom, a revisão de métodos, tá? Ela está nesse arquivo auxiliar que eu vou disponibilizá-lo no SIGA para vocês. É um arquivo PDF em que eu trago todas as tabelas para sintonia dos controladores, seja ele proporcional integral. O que nós precisamos saber? Os três parâmetros que vocês já obtiveram para mim, né? Que já são conhecidos no guia de prática 1, 2 e 3. Qual? O ganho estático do sistema, o atraso do sistema e a constante de tempo do sistema. Que é o tal ali no nosso caso, né? Então, com base nesses três parâmetros, tem diversos métodos, nós fazemos, né, a sintonia, então, de um controlador proporcional, proporcional integral ou proporcional integral derivativo, o PID, tá? Então, vou só seguir a tabela, ele já tem as proporções. Com base nessas três variáveis, você define o seu ganho. Deixa eu ver se eu abro esse arquivo aqui. Beleza. Então, aqui, ó, é parte de um capítulo de livro, ele está escaneado. E nesse scanner, a gente tem até a sintonia ali do controlador, como é que ele deve ser, o sistema superamortecido. E mais embaixo, tá? Aí vem a resposta aqui, o ponto de inflexão, o degrau, tudo aquilo que nós já trabalhamos. E de acordo com aqueles parâmetros, né, que é o ganho, vezes o ganho que nós temos, né, que é isso aqui que nós temos na função de transferência. Ó. Então, é o ganho, o atraso e a constante de tempo. Então, a partir
desses parâmetros dá para se fazer a sintonia. Então, se eu quero um controlador do tipo proporcional, o ganho KC que a gente tem lá, né, que é um proporcional, então ele é só um ganho, ele vai ser 1 sobre θs. Ponto. Acabou. É isso daí o seu controlador. Então, se você tem um atraso, o que você tem ali no seu ganho é só entrar com o θ. Se você quer um controlador do tipo PI, é 0,9 sobre θs, mais o termo aqui do integrador, que seria 10 θ sobre 3. Pronto. E por aí vai. Então é só seguir a tabela. E aqui eu apresento vários, tá? Nesse material. Tem vários métodos gráficos, né? Então, lembrando que esse método gráfico é o mesmo que nós utilizamos nos primeiros guias de prática, de posse, então, do ganho, K, do atraso e da constante de tempo, você consegue determinar cada um desses termos do controlador. O termo proporcional, o termo do integrador, o termo derivativo, né? O ganho, na verdade. Então, basicamente, seguir as tabelas. Então, é algo bem tranquilo de ser feito, tá? Talvez não vai ter nada demais. Como eu disse também no início, continuamos trabalhando com o sistema fanplate e vamos projetar controladores do tipo proporcional, proporcional integral apenas, tá? Para sistemas superamortecidos com atraso. Para eu tornar o sistema fanplate, que é, por natureza, ele é um sistema subamortecido, o que eu fiz? Simplesmente alterei a massa total da placa. No primeiro experimento que vocês fizeram, que foi no experimento 4, usando esse sistema, se eu não me engano, a massa da placa ela era de 100 gramas. Eu passei essa massa agora para 5 gramas. Mudando essa massa, essa característica, eu passo a ter uma resposta de sistema superamortecido, tá? Para aqueles parâmetros que estão lá. Então, é a única alteração que vocês têm que fazer. Bom, então, considerando o sistema fanplate e a posição angular definida por cada dupla, vocês vão resolver para mim agora as questões que eu estou pedindo. Tem coisa que é repeteco do que foi feito no guia de prática 1, no guia de prática 2, no guia de prática 3. Nesses 3 primeiros guias de prática que vocês resolveram para mim. O que nós vamos fazer? Primeiro, cada dupla vai definir o seu ponto de operação, porque agora eu vou controlar num ponto de operação específico para cada dupla. Então eu dou 10 opções de posição angular aqui, ó, ok? Bom, na sequência, vocês vão então utilizar um método de identificação caixa preta, né? Que é um daqueles métodos que vocês utilizaram lá no guia de prática 3, que pode ser tanto o método de sintonia, né, de modelagem de Zier-Nichols, como pode ser o método de sintonia de Miller. Pode ver o que fica melhor, você vai obter para mim um modelo caixa preta para uma entrada degrau. Bom, de posse, então nessa função de transferência, vocês vão acrescentar para mim o termo atraso, que indiferente seu ponto de operação, toda função de transferência tem um atraso aí de 0,15 segundos, tá? Lembrando que o sistema fanplate ele é um sistema rápido. Então ele tem um atraso aí de 0,15 segundos. Pronto. Então não tem nada de novo no item 1, 2 e 3. O atraso que muitas pessoas consideraram como desprezível no primeiro relatório, agora eu estou impondo um atraso que ele não é desprezível para o sistema. Por que eu estou fazendo isso? Porque os métodos gráficos eles levam em consideração o atraso. Então eu tenho que ter um atraso para poder fazer a sintonia do controlador. O item 4, tá? É um método de aproximação PAD. Ela é uma questão teórica, então é algo para vocês pesquisarem e formular. É uma revisão sobre o que é a aproximação por PAD, tá? O item 5, uma vez que vocês revisaram, vocês vão implementar isso para mim usando a biblioteca Python Control Systems, tá? E existe já a função PAD,
implementada, desenvolvida na biblioteca, o que você simplesmente faz? A função lá, o comando é esse aqui, ó, control, né, .pad, e você passa os argumentos para poder estar utilizando a biblioteca. Bom, de posse disso, usou o comando control pad, ele é muito simples de ser utilizado, tá? Inclusive ele é igual ao MATLAB, então não tem mistério nenhum, você informa qual é a sua função e a ordem a qual você quer aproximar ela. Você quer obter uma função de que ordem, tá? Então você vê você informa qual é o atraso e a ordem de aproximação da função de transferência que você quer. O que eu estou pedindo? Estou pedindo para vocês, só para que vocês tenham noção do quão bom ou quão ruim pode ficar uma aproximação, que vocês façam para mim, obtenham aproximações de primeira ordem, de terceira, de quinta e de nona ordem, tá? Para que vocês vejam o efeito dessa aproximação na simulação. Então, o item 5 vocês obtêm 4 funções para aproximar o atraso. O item 6 é fazer a simulação. A simulação é seguir um passo a passo de um tutorial que eu deixo para vocês lá no Siga. Então, a programação da função delay, como fazer a inclusão do atraso, desse atraso de transporte, né? Pode ser visto aí como um atraso de transporte. Esse atraso que nós estamos trabalhando, eu deixo um tutorial sobre como usar, se eu não me engano, lá está como usar a função control-pad. Tem explicação também no tutorial sobre ela e como soube fazer isso na malha, na simulação da malha, né? Então, é a função de transferência associada a essa aproximação com atraso. Essa é no nosso caso aqui o item 6. Ops, pera lá. Bom, o item 7 a gente ainda está fazendo uma avaliação sobre essa questão do atraso, né? Esse atraso que nós incluímos. E vocês fazem para mim, então, uma comparação desse sistema com atraso com a função de transferência sem atraso. O que vai haver de diferente entre essas duas respostas aí é o que eu estou pedindo aqui no item 7. O item 8, considerando que o sistema possui esse atraso, que eu embuti obrigatoriamente aí de 0,15 segundos, vocês vão projetar para mim, então, controladores do tipo proporcional e proporcional integral, usando o método da curva de reação de processo de Zier-Nichols, é a tabela 8.6 que está naquele PDF que eu estou disponibilizando, e um dos seguintes métodos aqui, que cada dupla pode escolher o método que ela quiser. Então você tem aqui o método de CH, o método de Cohen-Kuhn e o método de 3C. Eu acho que tem mais método aqui que eu disponibilizei. É isso, são esses 3 métodos. Então, entre esses 3 métodos, escolhe um e projeta para mim, então, tanto o controlador proporcional quanto o controlador proporcional integral. Então, é o P e o PI, os 2 controladores que vocês têm. O item 9, fazer um diagrama de controle para mim. Então, é desenho, é fazer o diagrama esquemático de como será a malha de controle, né, para o sistema real. Lembrando que nosso sistema real que é o conjunto de equações diferenciais que nós temos. Então, o item 9 também, ele é uma questão teórica, mas que pode estar lá na parte de resultados, antes de você estar fazendo a implementação, tá? Porque ele é uma aplicação, então ele pode estar lá no resultados, mas ele é teórico. O item 10 é onde nós vamos simular agora as malhas de controle. No primeiro item, no item 10, vocês vão simular, tá? Para mim, uma sequência degrau. Lembrando que tanto o ajuste da amplitude quanto o ajuste de tempo deve ser ajustado por cada dupla, tá? Eu só ponho a sequência. Estou no ponto de operação, eu estou em 0. Dou um degrau positivo, eu vou dar aquele degrau na minha amplitude máxima. Lembrando que essa amplitude tem que estar associada à amplitude que eu usei para modelar o sistema aqui no item 2, tá? Não adianta eu dar um degrau lá de 10% no item 2 e depois querer validar aqui num degrau de 30%. Então tem que ter uma coerência aí entre o que eu modelei e o que eu estou
validando. E no item B, nós vamos fazer aqui uma rejeição de perturbação. Então, o seu sistema está em regulação, está no ponto de operação, estabilizado. De repente, você vai promover uma alteração na massa, ou seja, você entra com uma perturbação na massa. De quanto? É como se você pegasse e colocasse um peso extra sobre a placa, que esse peso extra ele equivale a 20% da massa da placa. Tá? Qual que é o efeito disso no meu controlador? É isso que eu quero que vocês avaliem para mim aqui no item 10. Lembrando novamente, cada dupla está trabalhando em um ponto de operação distinto. Ponto de operação distinto implica que eu tenho constante de tempos diferentes. Então, o primeiro instante, ok. O segundo instante da perturbação, pode ser que eu tenha que fazer ajuste nessa escala de tempo. Para quê? Para que eu veja o meu sistema estabilizando. Tá? Então, a dupla, se necessário, pode fazer um ajuste nesse intervalo de tempo aqui em que a perturbação está atuando. Deixar o sistema entrar em regime permanente. Tá? E depois, finalizada essa janela de tempo, o sistema, essa massa extra que a gente tinha colocado, ela sai. Então, é como eu estava com o meu processo, coloquei uma massa sobre a placa, depois eu fui lá e retirei essa massa da placa também. Como que o meu sistema vai comportar diante dessa perturbação, uma vez que ele se encontra em malha fechada. Como vocês não programaram ainda nenhum sistema em malha fechada, o que eu faço? Eu deixo lá disponibilizado também um exemplo sobre como fechar a malha de controle. Tá? Então, como fazer essa programação utilizando a biblioteca Python Control, eu deixo lá um tutorial usando aí um outro exemplo para que vocês possam fechar então a malha de controle, tá? Faço uma explicação passo a passo. O item 11, né? A gente vai utilizar aqueles critérios que nós definimos lá no guia de prática 4. Tempo de subida, o instante de pico, o tempo de acomodação, se teve overshoot, se teve undershoot. Esses parâmetros que eu quero que você analise e retire do primeiro degrau obtido no item 10A, né? Aqui está errado. É onde eu faço a minha simulação em malha fechada. É desse item aqui, ó, 10A. Então, você pegou o primeiro degrau positivo ali, faz para mim essa análise e extrai esses parâmetros. Então, só que agora você está fazendo uma análise do seu sistema em malha fechada, ok? O item 11 foi esse, o item 12. Vocês vão calcular para mim os índices de desempenho, tá? O IAE, o ITAE e o RMSE. Esse aqui é a integral do erro absoluto. E esse aqui é a integral do erro absoluto ao longo do tempo. Então, vocês fazem para mim essa análise aí, que vai auxiliá-los a discutir, né, a performance do sistema. Lembrando que se eu estou analisando malha fechada, eu estou analisando a resposta do item 10. Então, você vai conseguir, no final do item 12, falar qual o melhor controlador para os testes realizados aqui no sistema. Essa é a resposta que você vai obter ao final do item 12. Só que essa resposta sua de qual o melhor controlador para os testes realizados, você está fazendo isso a partir de uma análise quantitativa, tá? Esses índices IAE e TAS, para quem precisar ver a fórmula, eles tanto no livro do Ogata quanto no livro do Dorff. Os dois têm isso. No livro do Dorff, eu sei que isso está no capítulo 5, logo depois dessas características aí de sistemas subamortecidos. Ok? O item 13 é só relembrando que o código deve estar comentado, né? Você já trabalha agora que você está programando para poder entregar o relatório o código junto com o relatório. Ok? Vamos por partes agora. Em relação a esse guia de prática 5, alguma dúvida? Algo que não está claro ou está tranquilo nesse primeiro momento? Só quando eu começo a fazer que eu acho que vai ficar complicado.
Ô, Matheus, desculpa, a sua ligação, a sua fala chegou toda picada. Pra mim eu não consegui entender. Pra mim também. Não sei se a minha internet deve estar ruim. Vou ter que esperar um pouco, então, pra falar. Não, Tá pode falar melhor? que tá dando. Pode seguir. Tá. Então, no primeiro momento, assim, a gente só toma só meio que um susto, mas eu acho que é só momentâneo mesmo. Aí a dúvida aparece quando a gente começa a fazer nisso. Não tem como. Tá. Comparando o guia de prática 4 e 5 com o guia de prática 1, 2 e 3, esses dois guias de prática que vocês estão trabalhando agora, eles são bem mais fáceis que aqueles três primeiros que vocês resolveram, tá? Em nível de dificuldade mesmo. Vou aproveitar e dar um recado aqui. Semana que vem, né, o relatório 2, ele é um relatório feito somente com esses dois guias de prática. Então a aula de semana que vem ele é plantão de dúvidas. Ou seja, eu preciso que vocês tentem implementar aí o guia de prática 4 e 5 e tragam as dúvidas para a aula de semana que vem. Ok? E a aula sendo de plantão de dúvidas, sendo na quarta, vocês me entregam isso no domingo. Se eu não me engano, dá dia 19, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é esse mesmo. Dia 19, porque dia 22 a gente para, que acaba. A gente entra em recesso aí de Natal, né? Então, se eu não me engano, a aula vai até dia 22 ou dia 23. Não sei certinho, não. Se eu não me engano, é dia 22 mesmo. É o último dia de aula antes desse feriado aí de Natal. Então, a entrega desse relatório 2 está prevista para o dia 19. Dia 15, quarta-feira da semana que vem, nós precisamos que vocês tenham implementado, né? Eu preciso que vocês tenham tentado pelo menos implementar os guias de prática para eu tentar esclarecer alguma dúvida. Combinado? Tranquilo? Sobre o guia de prática 4, alguém teve alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer aqui na aula? Lucas, deixa eu te perguntar um negócio. As curvas envoltórias, se a minha curva do meu sistema ficar as curvas envoltórias para cima, dizer que eu fiz alguma coisa. Ô Matheus, eu não consegui te entender. Às vezes, se você escrever aí, o seu áudio cortou novamente. Ô Matheus, se o seu sistema está extrapolando ali as curvas envoltórias, é porque provavelmente algum daqueles parâmetros que você retirou na modelagem não foi bem tirado. O que se espera das curvas envoltórias é que toda a oscilação permaneça dentro das curvas envoltórias. Então deve ter algum parâmetro seu aí que deve estar escapando. Então vê como dar uma sintonizadazinha nele, porque espera-se que a curva envoltória ela é na verdade o seu limite da oscilação. Então o que a gente espera da curva envoltória é que mesmo que seu sistema oscile, mas ele oscile dentro dessa região desenhada aí pelas duas curvas envoltórias, né? A positiva e aquela negativa. Beleza? Então às vezes vale voltar ali e dar uma conferida naqueles cálculos ou trocar de fórmula. Que você tem várias maneiras de calcular isso. Às vezes trocar de fórmula a fórmula que você está utilizando. Beleza? Esclareceu aí? Então beleza. Além do Matheus, alguém tem alguma outra dúvida? Lucas, Desculpa quem está falando agora. Maria Clara, Sim, Maria. eu tenho uma dúvida, mas não é de nenhum guia de prática. É porque já tem um tempo que você não põe as aulas gravadas no Siga pra gente. Ou faço Aí eu isso queria hoje. saber se você contar. Não faço isso tá, hoje. perfeito. Faço isso hoje. Beleza, Tá. obrigada. De nada. Algo mais, gente? Ô Lucas, e a respeito das notas do primeiro relatório?
Ô Everton, eu ainda tô dentro do meu prazo. Eu tenho essa semana e semana que vem pra corrigir. Eu tenho até dia 22, na verdade, aqui. Pra tá entregando. Eu acho que meu prazo vence dia 13, alguma coisa assim, ou dia 20. Eu tenho que conferir. Que são 15 dias úteis para eu poder fazer a correção, entrega de notas. Ok? Então eu vou tentar respeitar ao máximo o prazo para devolver a correção. Eu estou fazendo aqui o vídeo tutorial do primeiro guia de prática, que eu vou dividir a correção em 3 de acordo com os guias de prática. O guia de prática 1, o tutorial está praticamente pronto, o vídeo de correção, né? Terminando de gravar, eu dou início aqui à correção dos relatórios, para poder fazer a devolução para vocês. Eu vou tentar fazer isso o mais breve possível. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, tranquilo então. Algo mais, gente? Beleza, então, eu acho que seria isso mesmo para hoje. Peço desculpa pelo atraso, tá, gente? Eu tava fora de casa e acabando pegando um pouquinho de trânsito, por isso que eu atrasei esses 10 minutos para começar a aula aí. Vou fazer o upload do material e atualizar também a questão das videoaulas lá no Siga, tá bom? Eu deixo isso pronto hoje, até final da tarde eu deixo isso tudo pronto. No mais, gente, obrigado. Até quarta-feira, então, a todos aí. Bom final de semana, né? Bom resto de semana para todos. Até a próxima aula. Um abraço, gente.